RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou o Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. Hoje um tema muito sensível para os moradores de Porto Alegre, mas também um tema que interessa a todos os municípios do Rio Grande do Sul. Há 27 anos, a planta do IPTU de Porto Alegre não é atualizada, fazendo da cidade a capital com a planta... fazendo de Porto Alegre, né, a capital que há mais tempo não atualiza a sua planta de IPTU. Por conta disso, uma das propostas do pacote do prefeito Nelson Marquesan enviado à Câmara no final de abril contém a revisão do imposto. De acordo com a prefeitura, caso a proposta seja aprovada pelos vereadores, 50% da população ficará isenta ou terá redução no valor do imposto pago. E quem atualmente paga menos do que deveria terá um aumento máximo de 30%. Para debater esse tema, recebemos e agradecemos as presenças do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira, do advogado especialista em direito tributário e membro do diretor do Instituto de Estudos Tributários, Rafael Santos Borim, do presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Luiz Roberto Ponte, e do superintendente da Receita Municipal, Ted Biasuzzi. A sua participação é essencial no programa. Envie a sua pergunta, sua dúvida através do WhatsApp, pelo número 99815-9990. Quer que seu comentário apareça na tela, envie mensagens através do Facebook para a RDC TV Digital e do Twitter, escrevendo o seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Facebook /RDC TV Digital, perdão. A questão do IPTU, acho que a gente poderia começar contextualizando um pouco dessa situação do IPTU dentro de um cenário de injustiça tributária no país, né? Eu pediria ao Dr. Rafael que começasse falando um pouquinho sobre essa questão. A necessidade de rever a planta do IPTU de Porto Alegre dentro de um contexto de injustiça tributária que atinge todo o país. Bom, queria primeiramente cumprimentar meus colegas aqui de programa, o Dr. Vitor, aos telespectadores e dizer que realmente o tema escolhido para o nosso programa ele é muito importante, é muito sensível, né, aos contribuintes, ao cidadão de Porto Alegre. Eu queria pedir permissão, antes de responder diretamente a sua pergunta, né, sobre o impacto e a necessidade de mudar a base de cálculo do IPTU, aumentando o IPTU das pessoas, só para a gente fazer um primeiro alinhamento em relação ao sistema tributário, né? Não sem prolongar muito, mas dizer que os municípios, os estados e a União são arrecadadores de tributos, tá? Arrecadam impostos, e isso é necessário, é da sociedade e é importante. Então, as pessoas não gostam de pagar impostos, mas têm que pagar impostos, né? O nome já é imposto porque ele tem que ser imposto, a gente não paga voluntariamente o imposto. Só que o nosso sistema tributário hoje, ele já é um sistema muito pesado. A gente já tem hoje uma carga tributária que alcança 34% a 35% do PIB nacional. Quer dizer que de tudo que nós produzimos, 35% reverte para o Estado, né? E reverte para o Estado e não reverte de volta para o cidadão, né? Existe até uma grande brincadeira sobre o pagamento de tributos no Brasil, que a gente paga, vamos dizer assim, o preço de um hotel 6 estrelas, mas recebemos os serviços de um hotel de 1 ou 2 estrelas, né? Então, quando a gente, pegando agora o caso de Porto Alegre, do IPTU, eu sempre entendi que os municípios, e aqui já defendendo o lado do TED, né, que é um grande especialista nessa área, os municípios, eles têm que ter talvez a maior parcela da arrecadação, né? E aí não está errado querer mexer no IPTU. Eu já vou dizer o que eu acho que está errado, tá, Vitor? Mas eu acho que está errado é a gente não olhar para o todo, é a gente não olhar para a arrecadação da União, dos estados, que estão muito acima daquilo que é o real necessário. Ou seja, onde ocorrem os problemas das pessoas.
são nos municípios. Onde é que as pessoas precisam ter infraestrutura, precisam ter saúde, precisam ter segurança? São nas cidades. Então, eu primeiro acho que as prefeituras e as cidades, eles estão muito num direito, eu acho que isso é uma responsabilidade, inclusive, do gestor público, de buscar o aumento da carga tributária, de buscar um aumento de arrecadação para poder proporcionar melhores serviços para o seu cidadão. Agora, o ponto, a forma como isso está acontecendo aqui em Porto Alegre é que eu tenho algumas críticas, né? E a primeira delas é que, analisando esse projeto de lei proposto pela Prefeitura, o projeto de lei 005, a gente percebe claramente aqui um aumento muito abrupto da carga tributária. Tá? A gente está vendo aqui uma grande atualização dos valores dos imóveis, e sim, se sabem que os imóveis estão desatualizados. Mas trazer um cenário de aumento de carga tributária num país que está passando por uma forte crise, num país em que esse dinheiro do IPTU que vai ser pago a mais, não nos esqueçamos, ele vai deixar de ser utilizado para consumo. E o ICMS também é um imposto importante. Quando a gente compra uma mercadoria no supermercado, o valor desse imposto que está sendo pago pelo contribuinte, ele também reverte para a prefeitura. Então, Vitor, quando eu aumento muito o imposto, eu também posso gerar uma distorção, porque uma parte desse imposto que viria para a prefeitura não vai mais, porque ele vai deixar de consumir. Tá? Então, eu só queria fazer essa pequena introdução antes de entrar ao ponto, que a gente, para esse tema ser bem discutido, eu entenderia que o ideal seria que se falasse não apenas sobre o problema de Porto Alegre, mas do sistema tributário do todo. E acho que sim, a repartição hoje das receitas está muito prejudicial às prefeituras. O projeto, ele cria um aumento muito grande de carga tributária, ele traz uma espécie de um limite para que as pessoas não sintam tanto esse aumento dos próximos 4 anos. Vai existir uma trava de 30%, mas eu quero dizer que isso ainda é muito forte para o contribuinte, para o cidadão, no momento do nosso cenário atual. Então, eu acho que sim, essa resistência que está existindo em relação a esse projeto, por parte dos cidadãos, por parte de várias entidades, ela é muito compreensível. Tá? Mas, sim, eu penso que nós temos que avançar. Eu acho que, enquanto estudiosos do tema, a gente tem que ajudar a criar essas soluções para achar uma saída, né? Não sei se a saída é essa que está no projeto, mas, sem dúvida, o problema é existente, a gente vai ter que enfrentar. Só queria lembrar que você pode mandar a sua mensagem, o seu comentário, através do Facebook, /RDC TV Digital, e do Twitter, escrevendo o seu comentário, acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Doutor Biasuzzi, a respeito dessa questão, a Prefeitura está propondo um aumento escalonado, né, do reajuste do IPTU. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa proposta que foi encaminhada, né, pela Prefeitura. Bom, primeiramente, boa noite aos telespectadores, também boa noite aos demais debatedores, Rafael, Vinícius, Dr. Ponte. Agradeço também a emissora pelo convite, né? A gente já vem debatendo, na verdade, o IPTU desde o ano passado, né? O Dr. Ponte aqui nos acompanhou nessas discussões nesse último ano. E é preciso contextualizar a questão desse projeto de lei. Em realidade, como você colocou, a gente está há 27 anos sem atualizar o IPTU em Porto Alegre. Desde 1991, nós não atualizamos os valores venais dos imóveis. Para nós termos uma ideia, há capitais que atualizaram 14 vezes nesse período. É o caso do Distrito Federal. São Paulo, 6 vezes, Rio de Janeiro, 3 e Curitiba, 10 vezes. Ou seja, as capitais atualizaram posteriormente a nós e diversas vezes. Nós também temos uma orientação, uma portaria do Ministério das Cidades que orienta que os municípios realizem as reavaliações num ciclo de 4 em 4 anos, justamente para evitar que haja um impacto tão grande se a gente fique muito tempo sem atualizar os valores, né? E também o município ele vem recebendo apontamentos do Tribunal de Contas que indica que há uma defasagem nos valores dos imóveis na cidade e que isso vem implicando em renúncia de receita. E, claro, isso acaba se traduzindo
em faltar dinheiro para saneamento, para operação de tapa-buraco na cidade e diversas outras utilizações, prestações de serviços que a Prefeitura realiza. Em termos desse projeto, ele não é um projeto de aumento de IPTU. Por que a gente defende que não é um projeto de aumento de IPTU? Porque, em que pese estar atualizando os valores venais dos imóveis, e realmente os aumentos serão expressivos, afinal fazem 27 anos que a gente não atualiza, todas as alíquotas de imposto estão sendo reduzidas, de todos os tipos de imóveis. A gente tem 3 tipos de imóveis: imóveis residenciais, não residenciais e terrenos. A gente hoje já não tem alíquotas altas, na verdade as nossas alíquotas de imóveis prediais são baixas comparadas com as outras capitais e nós estamos reduzindo ainda mais. A única alíquota que realmente é um pouco acima da média são alíquotas de terreno, onde o projeto propõe uma redução um pouco mais expressiva. Por que a gente diz que não é um projeto de aumento de imposto? Então, porque a gente está reduzindo as alíquotas e porque, caso o projeto seja aprovado sem emendas, né, o projeto como foi protocolado, 238 mil imóveis, ou seja, 31% do total do nosso cadastro, ou seja, a cada 13 imóveis, praticamente um deles vai pagar menos IPTU do que pagou em 2018. Além disso, um outro quantitativo de imóveis, um pouco menor, vai ter isenção ou ganhar isenção ou manter. A maior parte vai manter a isenção que já possui. Então, nós teremos mais imóveis tendo redução ou isenção no grau menor. 50,2% dos imóveis terão redução ou isenção e 49,8%, ou seja, um pouquinho menos que a metade, vai ter algum grau de aumento. Porém, este aumento ele não é o mesmo para todos os imóveis. Ele vai depender do quão desatualizado, quão defasado está o valor do imóvel. Na verdade, em que pese tem as travas de 30% ao ano durante 3 anos, e já há emendas de vereadores que buscam alongar o prazo ou diminuir esse aumento máximo anual, o projeto, se ele for aprovado da forma que está protocolado, implicará num aumento médio de 10%. Né? Então, 30% é o máximo. Aquele imóvel que está mais defasado, talvez tenha que aumentar, teremos casos de 100% de aumento, ele tranca nos 30%. Mas a média é 10%, é uma média bastante inferior. Além disso, uma questão muito importante é que este projeto ele tem total transparência, ou seja, nós somos a única capital que disponibilizamos um simulador para que o telespectador, proprietário de imóvel em Porto Alegre, ele possa saber exatamente qual o valor a prefeitura avaliou o seu imóvel e qual vai ser o novo IPTU. Inclusive, a gente abre o cálculo, demonstrando como é feito o cálculo através de cada uma das faixas. A gente vai poder explicar melhor nos próximos blocos. E também quanto ficaria o IPTU caso nós não reduzíssemos as alíquotas, né? Então, por exemplo, apenas nos terrenos a alíquota máxima hoje é 6%, nós estamos reduzindo para 3%. Então, por isso que a gente entende que não é um projeto de mero aumento de imposto, embora ele vai sim resultar num aumento de carga tributária, né? Um aumento de arrecadação. Por que um aumento de arrecadação? Porque os valores venais, eles estão muito defasados, né? Então vai ter um aumento agressivo, um aumento superior a 100%, afinal são 27 anos. Só que justamente por esse motivo as alíquotas estão sendo reduzidas. E também por esse motivo que foi criada uma faixa de alíquota zero. Então aqueles imóveis mais carentes, mais humildes, que valem até R$60 mil, estes não pagarão IPTU. E os demais imóveis, eles não pagarão IPTU até este valor, eles vão pagar apenas sobre a diferença. Certo. Doutor Vinícius, eu insisto nessa questão das diferenças tributárias que existem no Brasil, porque esse projeto, ele, de certa forma, institui a progressividade, né, na cobrança do imposto. É uma coisa positiva, né, dentro de um país onde há muita injustiça tributária. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho a respeito de por que não ser a favor do projeto. Tá. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vir debater um tema tão caro aos munícipes de Porto Alegre. Cumprimento o Vitor e os demais debatedores e me peço permissão para discordar de ti sobre a questão da progressividade. Pois não. Que eu também sou contra a progressividade. E indo no mesmo sentido que o Rafael colocou,
Nós temos um grave problema no Brasil, que é o peso da carga tributária sobre quem produz no Brasil. Na década de 90, lá pelo ano de 97, no início do governo Fernando Henrique Cardoso, a nossa carga tributária era na faixa de 24%. Hoje ela está, se nós formos calcular a carga tributária direta, ela está na faixa de 35%. Aumentou 11% de 97 para cá. Se nós formos colocar a carga tributária diferida, que é aquele déficit que o governo federal tem, que os governos têm e que tem que ser refinanciado, essa nossa carga tributária passa de 45%. Ou seja, quase a metade do que todas as famílias ganham no Brasil são entregues para o governo. Quase a metade que todas as empresas produzem, toda a riqueza nacional é entregue para o governo. E o governo o que faz com isso? Não entrega nada ou quase nada de volta para o cidadão. Então, este é o maior problema. O problema não é o problema de falta de arrecadação. O problema no Brasil, e principalmente em Porto Alegre, não é a falta de arrecadação, é o mau gasto do dinheiro público. Ou seja, o município de Porto Alegre tem, ao longo dos anos, aumentado em 7% ao ano a sua arrecadação, só que a despesa com o pessoal tem aumentado em torno de 10% ao ano, 9,5% ao ano. Ou seja, existe um descompasso entre o aumento do pessoal, do custo de pessoal, com o aumento da arrecadação. E isso é que vem causando grande problema no município de Porto Alegre e quiçá no Brasil inteiro, inclusive no estado do Rio Grande do Sul. O que está levando à bancarrota os estados é o excesso de gasto com o pessoal. O crescimento da massa salarial e dos ativos e inativos, e no município de Porto Alegre, principalmente com a Previmpa, com o plano de previdência dos municipários, ele está sendo muito superior ao aumento da carga da arrecadação do município, que tem crescido ano a ano. Então, este é um grave problema. E o problema maior é que o que nós temos visto, inclusive com os exemplos do governo Rigoto e no governo Ieda, que se nós aumentarmos a arrecadação, essa arrecadação não vai retornar para a população em serviço. Ela vai acabar sendo absorvida pelo aumento de pessoal. Porque hoje os municipários estão em greve pedindo aumento de salário. Só que nós temos um problema grave. No Brasil se criou a consciência de que o aumento salarial tem que ser dado em cima da inflação e não em cima da geração de riqueza. Nós estamos com um PIB negativo no Brasil. Há anos nós estamos enfrentando PIB negativo. Então, na verdade, a população que trabalha na iniciativa privada, a cada ano está ficando mais pobre, porque está reduzindo a riqueza nacional. Em contrapartida, os funcionários dos servidores públicos estão aumentando o seu salário de acordo com a inflação. Ou seja, quem trabalha na iniciativa privada fica mais pobre e quem trabalha como servidor público para a iniciativa pública está ficando mais rico. Nós estamos invertendo, o Brasil está invertendo a lógica do mundo inteiro. Ou seja, nós não podemos ter as carreiras públicas recebendo maior salário do que as carreiras da iniciativa privada, porque a iniciativa pública já dá o principal garantia, que é a garantia do emprego. Por isso, no mundo inteiro, quem é funcionário público ganha menos do que na iniciativa privada porque tem a sua garantia de emprego. No Brasil se inverteu. Nós pegamos as mesmas carreiras na iniciativa privada, ganham bem menos do que dos servidores públicos, em comparação. Ou seja, nós estamos criando um monstro no Brasil, desde a Constituição de 88, agravada depois da Constituição de 88, que nós estamos caminhando para o precipício. Então, esse é o principal problema. A questão do IPTU em Porto Alegre é mais grave ainda, porque é uma falácia dizer que não houve aumento desde 91. Em 2013, houve a última atualização de valores do metro quadrado em Porto Alegre. E em certos imóveis aumentou quase 300% lá em 2013 o valor do metro quadrado. E todos os anos existe a correção, a atualização de valores. Ou seja, não tem a atualização da planta, mas também a atualização de planta de valores é negativo, porque por que um morador, uma senhora, vamos dizer que a Dona Maria, como o nosso prefeito gosta de dizer, a Dona Maria, com 65 anos, que ganha 2.500, um exemplo de aposentadoria ou de pensão do INSS, como é que ela vai suportar um aumento de IPTU se ela não tem o aumento da sua renda? Como é que ela vai transferir mais riqueza de quem produz para quem não produz nada? Ou seja, nós não podemos aceitar que aqueles que produzem comecem a cada vez entregar mais dinheiro para quem não produz nada para não ter retorno.
A dona Maria, que ganha a sua pensão do INSS, não tem responsabilidade por aquele imóvel que ela comprou há anos atrás, há 40, 50 anos atrás, numa zona que acabou sendo valorizada, a renda dela não foi aumentada. Ela não é responsável por aquele aumento. E aquela zona foi valorizada não por trabalho do poder público. Ela foi valorizada porque uma iniciativa privada construiu um supermercado, a iniciativa privada construiu um shopping center, a iniciativa privada fez com que aquela região aumentasse o seu valor. Certo. De mercado. Agora, aquela senhora que comprou o imóvel há 40 anos atrás não está tendo aumento de renda. E não foi o poder público que gerou este aumento de valor daquele imóvel. Então, nós não podemos aceitar que essa senhora pague mais pelo crescimento do valor do imóvel. Perfeito. Doutor Ponte, eu gostaria que o senhor falasse exatamente sobre isso, sobre essa questão do aumento do valor do metro quadrado e essa mudança que houve da ocupação do espaço urbano, foi mais de um quarto de século, né? Sem mudança na planta do IPTU. Gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para o telespectador e para nós e que entrasse no debate também essa questão aí do cálculo dos valores, né? que são a base do... Eu queria fazer um comentário sobre o que foi dito. O Bueira está numa linha que eu acho que a sociedade brasileira começa a se aperceber. Nós pagamos uma carga tributária imensa no Brasil, 35% foi falado aqui. Se você computar outros tipos de contribuições voluntárias que tem que se dar, ou compulsórias que tem que se dar, você ultrapassa isso aí. E, no entretanto, o retorno disso para a sociedade é pífio. E o traço principal, ele também apontou, você tem um aumento do que se paga para pessoal extraordinário. O Rio Grande do Sul está inviabilizado só por isso. O Rio Grande do Sul chegou a gastar mais de 80% de tudo que arrecada para pagar folha de salário e aposentadoria. E hoje a aposentadoria é mais de 50% acima de quem está trabalhando. Então eu não discrepo dos aspectos filosóficos que ele levanta. E, no entretanto, eu sou um apaixonado por esse projeto, porque eu não estou olhando se ele aumenta ou se diminui a carga tributária. Ele está simplesmente determinando o que a Constituição estabelece compulsoriamente: isonomia de tratamento, justiça tributária. 2 imóveis de mesmo valor, diz a Constituição e o Código Tributário Nacional, tem que pagar o mesmo IPTU. Porque, por definição, esse imposto é o produto a base de cálculo, que é o valor venal do imóvel, multiplicado pela alíquota. Isso é definição constitucional e legal. O que discrepar disso está lesando. O Tribunal de Contas teria chegado para a Prefeitura ou para a candidatura e você não tem o direito de fazer com que haja Porto Alegre pagando R$1 de IPTU, R$1 de IPTU por ano. Tá certo? Do imóvel que vale 340 mil. Ou 2 imóveis de mesmo valor, um pagando 10 vezes mais do que o outro. Não importa se a dona Maria, quando comprou esse imóvel, a valorização não foi pela iniciativa, a valorização é por tudo quanto. É por tudo quanto, e não importa. A definição do tributo é o valor venal do imóvel. Não importa de onde veio essa valorização, valor venal do imóvel. Esse projeto só faz isso. Justiça tributária. Tanto assim é que reduz a carga, não é aumento de tributo, não é aumento de tributo. Porque o que é aumento de tributo? Ou você aumenta as alíquotas, tá certo? Ou redefine a base de cálculo. A base de cálculo não foi redefinida e nem pode ser, porque ela foi definida na Constituição e no Código Tributário Nacional. Valor venal do imóvel. Eu quero que a comunidade, sobretudo os porto-alegrenses, entendam bem. Não se vive sem recurso, não se tapa buraco sem dinheiro. Se disto aí, se deste concerto de justiça resultou um aumento da receita, que bom, desde que ele não esteja aumentando a carga tributária. Esse projeto é um projeto de redução da carga tributária. Porque carga tributária não é o que se arrecada, é o produto do que... Porque senão você, quando sonega, não tem carga tributária. Como é isso? Você imagina um prefeito, um governador, que descobre que os seus antecessores não cuidavam para evitar a sonegação. Imagina isso. E ele descobre que agora com a eletrônica eu vou conseguir
reduziram a sonegação a quase nada. E a sonegação, vamos dizer que fosse muito grande. Aí o governador não pode consertar isso, não pode fazer com que todos paguem, não pode acabar a sonegação, porque vai aumentar a arrecadação dele. E vai arrecadar em 2, 3 vezes mais. Como é que não pode isso? Como é que não pode acabar a sonegação? É justo não acabar com a sonegação? O efeito desse projeto é rigorosamente a mesma coisa. Os prefeitos não conseguiram manter a base de cálculo correta, isto é, o valor venal do imóvel, por 1000 razões, porque a Câmara de Vereadores no passado não aprovou, porque os imóveis se valorizaram diferentemente. Vou fazer um parênteses. Eu acho que há uma informação equivocada que ele abordou bem, é dizer que não há atualização. Os imóveis são atualizados todos os anos pela inflação. É isso que pode fazer sem a lei. Isso não significa que você trouxe o valor para o valor correto, porque o imóvel se valorizou por 1000 outras razões, ou porque a base de cálculo foi deformada por leis que foram feitas. Por exemplo, no período do BNH, saiu uma lei dizendo o seguinte: imóvel do BNH só sobe 15%, a inflação era 80%. Isso deformou e ficou congelada essa deformação. Esse projeto só está acabando as deformações, nada mais do que isso. Tanto que quando nós estávamos discutindo isso na Sociedade de Engenharia, que no começo todo mundo era contra, né? Na Sociedade de Engenharia, no Sinduscom, no Cisterpot, isso não pode, aumento de carga, esse argumento que o Boeira usa, a dona Maria, como é que ela pode, não aumentou o salário dela? Então você chega e diz o seguinte: eu não tenho salário, eu não vou pagar mais imposto. Não é só coisa, e o ICMS também. Eu tenho um comércio, eu não estou ganhando dinheiro, agora está cheio de gente perdendo, fechando loja. Bom, eu não vou pagar mais ICMS porque eu não estou conseguindo. Isso é outra tragédia humana, que a análise é de outra forma. Você tem que respeitar a lei. Sistema tributário é para respeitar a lei. Que bom que se pudesse viver sem imposto. E já foi abordado pelo meu companheiro Borim, que imposto não é bom, se ninguém quer pagar, mas ele é indispensável para a sociedade. Ele não é imposto porque o governo deseja, porque ele tem que cumprir o papel, tem que fazer segurança, tem que fazer pavimentação, tem que fazer saúde, tem que fazer educação. Não se faz isso sem imposto. Que a carga é muito alta, eu quero me associar à parte filosófica que foi dito pelo Boeira. Integralmente. É uma vergonha o que o Brasil gasta, joga fora. E a miséria campeã daí. Se usasse esse dinheiro para resolver o problema da miséria, assim. Também quero concordar que a progressividade não é o bom caminho. A Constituição, da qual eu participei, e nessa matéria eu tive um papel bastante relevante, proibiu a progressividade. Ela só admitia a progressividade no tempo, para que um terreno que tivesse estacionado e o dono não querendo fazer, atrapalhando o desenvolvimento urbano, pudesse você induzir a ser ocupado, estabelecendo uma alíquota progressiva à medida que passasse os anos sem você utilizar o terreno. Mas proibido. Essa é a minha filosofia. Muitos acham que justiça tributária, o bairro rico já paga mais porque o imóvel dele vale mais. É sobre o valor venal do imóvel. A dona Maria, o Boeira falou isso. Eu tinha um imóvel, comprei numa área que era pobre, o imóvel se valorizou, não foi por causa do governo, foi de particular. Pô, está valendo mais? A carga dele tem que ser maior, por causa da lei, ponto. Quanto mais não fosse. Se agora ela não pode pagar porque a renda dela não acompanhou, ela que troque, venda esse imóvel e vá para um lugar que pode. Senão você está contrariando o que a lei determina e, sobretudo, a isonomia, que é comando constitucional. Então, eu quero dizer nesse ponto que eu sou totalmente favorável. Quando nós estávamos discutindo na Sociedade de Engenharia, não tinha esse mecanismo que hoje você permite. Qualquer um porto-alegrense pode abrir lá esse sistema e olhar quanto é que vai ser a avaliação do imóvel dele. E tem mais uma proteção para o contribuinte. Se por acaso a avaliação, que resulta de um conjunto de fórmulas, depende do tipo de construção, depende da localização, depende da idade do imóvel, é um mundo de variáveis que resulta a determinação do valor de cada imóvel, através de fórmulas. Se disto resultar algum valor acima do valor venal do imóvel, que pode ser determinado com avaliadores, você leva 3 avaliações na prefeitura e diz assim: o valor resultante é acima do valor venal do imóvel. Pode reduzir, tá? Que faz um ofício e a prefeitura reduz. Você pode perguntar se já não aconteceu com eles em algum caso específico.
Então, eu queria, até estou me alongando talvez mais do que devesse, mas como momento inicial, eu estou cuidando de reforma. Quando estávamos discutindo na Sociedade de Engenharia, cada um levava o seu imóvel, os técnicos da fazenda foram todinho para a sociedade e começaram a calcular o valor. Cada um levava o seu, via o seu, bom, tá certo. Aí eu brincava até com ele, dizia assim, olha, eu compro o teu imóvel 20% mais do que resultado da atual fórmula, no escuro, porque a prefeitura está usando pela fórmula um valor que é apenas em torno de 70% do valor real de venda do imóvel. Está tomando essa precaução ainda. Além de reduzir todas as alíquotas, e só por isso é um projeto de redução de carga tributária, é um projeto de redução de carga tributária. Ele já disse aqui, a alíquota de terreno em Porto Alegre hoje, sabe quanto é que é? Porque não passou? Tem lugar, a maior parte, 6% agora. O que significa isso? Se a base de cálculo estiver correta, isto é, o valor venal do imóvel, em 16 anos o que ele pagou de IPTU é o valor do terreno dele inteiro. E esta é a loucura de hoje. A prefeitura está reduzindo para 3%, mostrando que, portanto, está indo só para justiça tributária. Justiça tributária. Eu disse assim, eu não quero saber o meu imóvel que eu moro, não quero nem saber quanto é que dá, para não ter a tentação, se tiver um aumento, ele estiver no grupo que está deformado para baixo, eu não ser levado à tentação de ser contra uma coisa que traz só um detalhe, fundamental para o ser humano, para a vida em sociedade. Justiça, igualdade de tratamento. Imóveis iguais, paga o mesmo IPTU. É só isso que faz a lei. Só isso que faz a lei. Perfeito. Bom, o Cruzando as Conversas vai fazer um breve intervalo, nós já voltamos, não sai daí. Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre a atualização da planta do IPTU de Porto Alegre. Lembramos que você pode participar, mandar sua pergunta, seu comentário através do WhatsApp, pelo número 998159990. Também pode mandar seu comentário, ele pode aparecer aí na tela. Mande seu comentário no Facebook /RDC TV Digital ou pelo Twitter, escrevendo seu comentário e acrescentando a hashtag Cruzando as Conversas. Doutor Boeira, a gente falava a respeito dessa questão, só queria esclarecer a questão da progressividade do imposto, que a gente estava comentando no primeiro bloco, em função da criação de novas faixas, né, de alíquota, né? E acho que voltando à questão que o doutor Ponte comentou também, que foi comentado no primeiro bloco, enfim, nós vamos a uma justiça tributária com esse projeto ou vamos apenas provocar um aumento de... Porque me parece que aumento de arrecadação realmente não necessariamente é aumento de carga, né? Não, aumento de arrecadação... Se ela for praticada de uma forma, né, equânime, assim. O aumento de arrecadação haverá, pelos cálculos da prefeitura, em 250 milhões. Ou seja, nós vamos tirar 250 milhões das famílias, do consumo das famílias, e vamos entregar para a prefeitura, se for aprovado o projeto como está. Ou seja, nós vamos empobrecer ainda mais a sociedade trabalhadora para entregar o dinheiro para o município. Ele disse, quer dizer, você me permite uma partezinha sobre esse ponto, que esse argumento é muito usado e muito profundo. As pessoas que verem é verdade. O que a prefeitura faz com esse dinheiro? Volta para a sociedade igual. Não volta. Sai do bolso do e vai para o funcionário. Não volta para a sociedade. Vai pagar o salário. Nós estamos vendo vai as pagar ruas. O salário do funcionário. Nós estamos vendo as ruas esburacadas, nós estamos vendo para tapar a rua, gastou o dinheiro. O dinheiro não fica parado na prefeitura, homem de Deus. Não. O dinheiro volta para a sociedade do mesmo jeito. Todos os argumentos... Não volta, Ponte, não volta. Vai para onde? Para onde é que vai? Vai para pagar salário de funcionário. Então, e não é voltar para a sociedade? Não é voltar para a sociedade. Os funcionários não são sociedade? Os servidores... Não são sociedade? Eu até não acho justo, eu não estou defendendo. A sociedade... nós estamos, então, vamos definir assim, nós temos a sociedade de primeira classe, que são os servidores públicos, cheio de privilégios, nós temos a sociedade de segunda classe, que somos nós que não trabalhamos para o Estado. Aliás,
Só para não parecer o que eu sou empreendedor, diferente de o pagador de impostos, é o único trabalhador que trabalha para o governo sem fazer concurso. Porque ele trabalha para pagar 50% da sua renda para o governo. Para não parecer que eu estou contra essa sua tese, eu não estou contra a sua tese. Salário médio de aposentadoria do funcionalismo público da União é R$17 mil. Do setor privado é 1.300. Isso do executivo. Isso do executivo. Se nós vamos pegar do Ministério Público, vai para 34 e do Judiciário dá 27 mil. Eu não estou defendendo que se pague mais do funcionalismo. Eu concordo que já tem a estabilidade. Tudo isso eu concordo. Isso é uma coisa. A outra coisa é dizer o seguinte: a lei manda que o IPTU seja o valor venal do imóvel vezes as alíquotas. Ponto. Isso tem que ser respeitado. E manda que imóvel de mesmo valor, por uma questão de justiça, de isonomia, pague o mesmo IPTU. Eu não aceito que o meu imóvel, que tem o mesmo valor venal de outros, que eu pague 1/10 daquele outro paga, como acontece em Porto Alegre. Isso não é justo, isso não é lógico, isso a sociedade jamais poderia usar. A outra coisa é a sua tese corretíssima. A prefeitura tem que reduzir despesa, porque joga fora dinheiro de todas as formas. Estou com você e não abro. Isso é outro departamento. Nós estamos discutindo aqui justiça tributária no IPTU. E olha, é pena que os 250 mil que vão pagar menos... Se nós queremos falar em justiça tributária, Ponte, nós temos que fazer o seguinte: uma pessoa que mora num imóvel que vale R$30 mil e uma pessoa que mora num imóvel que vale R$300 mil, qual é a diferença de consumo de serviços públicos que essas duas pessoas têm? Não vai haver consumo de serviço público. A lei manda que o imóvel seja de mesmo valor. Tu estás falando em justiça tributária. Se nós vamos falar em justiça tributária, as pessoas têm que pagar de acordo com o que elas recebem ou de acordo com o que elas usam dos serviços públicos municipais. Ou seja, uma pessoa que mora num imóvel de R$30 mil consome o mesmo serviço público municipal de uma que mora num imóvel de 300 ou de 3 milhões. Se nós formos cobrar o IPTU de maneira correta por justiça tributária, se for falar em justiça tributária, nós temos que cobrar igualmente de todos os moradores de Porto Alegre o mesmo valor. Porque todos vão caminhar na rua do mesmo jeito, vão andar em transporte do mesmo jeito, todos vão usar sinaleiras do mesmo estilo, vão usar as praças do mesmo estilo. Ou seja, se formos falar em justiça tributária, nós temos que impor a justiça tributária. Ou seja, vamos pagar de acordo com o consumo de cada um. Então, agora, se o senhor está falando sobre a questão legal, bom, a lei pode ser justa e pode ser injusta. E aí nós vamos discutir a questão da legalidade. E hoje nós estamos dentro da legalidade. Então nós vamos ter que diferenciar legalidade de justiça. São duas coisas totalmente diferentes. Se nós formos falar em justiça tributária, nós temos que trabalhar com o princípio legal de que a lei, todos são iguais perante a lei. Se todos são iguais perante a lei, nós temos que pagar de acordo com o que nós gastamos com os serviços públicos. E aí nós não vamos ter justiça tributária, muito menos com esse projeto. Você defende a tese que um cara que ganha um salário mínimo, que usa as ruas do mesmo jeito que o pobre, paga a mesma coisa de tributo do que um milionário que ganha 1 milhão, do que... Eu não sou milionário, mas eu que ganho muito bem. Tudo bem, é um princípio filosófico. Sim, mas isso é outra coisa. Sim, mas o senhor está falando em justiça tributária, é princípio filosófico. Não, justiça tributária não é isso que você está dizendo, não. Justiça tributária não é isso que você está dizendo. Não então é o que é? Não é todas as pessoas pagarem igual pelo que usa. Tem nada a ver. Justiça tributária é você pagar conforme a lei. E a lei estabelece que então não é justiça tributária, então é legalidade tributária. E todo mundo. É legalidade as pessoas tributária. Que ganham mais pagam mais impostos para que os que ganham menos possam ter dignidade de vida. Isso é no mundo todo. No mundo todo. Tanto que o imposto de renda é progressivo, senão você ia dizer, o que eu vou pagar mais se eu como a mesma coisa? Nada a ver. Eu não quero entrar nessa casa, eu só queria me ater. Quem ganha mais tem... Eu sou contra a progressividade, inclusive no imposto de renda. Agora, quem ganha mais, ele vai pagar mais com a mesma alíquota. Ou seja, se tu pagar sobre R$100 10%, tu vai pagar R$10. Se tu pagar sobre 1.000, tu vai pagar mais. Ou seja, então não, até nisto o imposto, o novo IPTU será desproporcional, porque vai criar várias faixas de alíquota. Ou seja, nós temos que ter uma alíquota única, porque quem tiver um imóvel mais caro vai pagar com maior valor venal, vai pagar mais. Agora, no projeto da prefeitura, além de pagar mais, vai pagar uma alíquota maior ainda. E também tem outra coisa, Ponte, a questão do valor venal, quem é que calculará esse valor venal? Porque valor venal, segundo a teoria, é o valor de venda
à vista do imóvel. Isso é o valor venal. Valor que poderá ser vendido à vista. Em momentos de crise como hoje nós estamos vivendo, onde nós estamos com mais de 13 milhões de empregados no Brasil, onde nós temos o comércio em Porto Alegre, as indústrias de pequeno porte e os empreendedores de pequeno porte, os serviços em Porto Alegre estão fechando, nós vamos querer aumentar o tributo para poder fechar mais ainda, prejudicar ainda mais a atividade econômica. Ou seja, aquele cidadão que vai ter o seu aumento de imposto vai ser demitido, porque o imposto é pago em dezembro. Em dezembro é pago o 13º também. Ou seja, onde é que o empreendedor vai tirar dinheiro para pagar o 13º e mais o aumento de imposto? Neste projeto da Prefeitura existe aumento de arrecadação, mas também existe aumento de carga. 20% dos imóveis de Porto Alegre vão ter 100% de aumento. Não. 10% dos imóveis de Porto Alegre tem aumento vão ter 40% de aumento. Tem aumento de 1000%. Tem aumento de 1000%. Sabe por quê? Esse cara que paga R$1, o aumento dele tem que ser de 1000%. Para ser justo. Como é que você vai achar que é justo um cara pagar R$1 de IPTU se o imóvel dele vale R$300 mil? Você acha que é justo? O projeto só está estabelecendo, Bueira, a sua concepção filosófica de vida, que se defende o liberalismo e, sobretudo, os pensamentos mais extremamente liberais, eu não quero discutir, porque eu me inclino um pouco para isso. Tu está dizendo que tu é liberal, tu está defendendo a filosofia marxista, ou seja, pague mais quem pode mais. Isso é no mundo todo. No mundo dos Estados Unidos é assim. Nos Estados Unidos é assim. Qual é o paraíso do liberalismo, se não é assim? É assim. As pessoas só podem pagar quando tem como pagar. E só pode ter como pagar se ganhar bem. Os que não ganham nada não têm como pagar nada, Bueira. Eu não sou marxista, não. Estou longe disso. Doutor Ponte, eu queria trazer a Receita Municipal para a conversa, porque para falar um pouquinho sobre como a Receita avalia, observa, interpreta essa questão da progressividade e também aquilo que o doutor Bueira falou de que, bom, para onde vai esse recurso, né? Sim. Bom, com relação à progressividade, né? Na verdade, hoje a gente tem uma alíquota única em Porto Alegre, né? E a gente vai aplicar alíquotas progressivas e que elas reduzem conforme reduz o valor venal do imóvel, ou seja, as alíquotas serão reduzidas. A menor alíquota vai ser 0 e a maior alíquota vai ser 0,85. Ou seja, se eu não mudasse as alíquotas, se eu apenas atualizasse o valor venal dos imóveis, o projeto poderia ser assim. Significa que todo mundo pagaria o dobro de IPTU. Porque este contribuinte que ele vai pagar, tiver na faixa mais elevada, que vai pagar uma alíquota máxima de 0,85, hoje, no projeto, ele só paga este percentual sobre o que exceder 3 milhões de reais no imóvel, sobre essa faixa que exceder 3 milhões. E para a gente ter uma ideia, hoje apenas 508 imóveis em Porto Alegre estarão acima de 3 milhões de reais no novo valor venal. Tá? Sobre o valor abaixo de 3 milhões, serão aplicadas todas as demais faixas de alíquota que fazem o imposto reduzir. Ou seja, se eu não tivesse uma alíquota progressiva, se eu não reduzisse essa tributação, o imposto ficaria maior. Uma questão importante que é bom colocar aqui é que a questão da progressividade, ela vem sendo implantada na maioria das capitais do país. São Paulo tem alíquota progressiva, Salvador, prefeito do Partido Democratas, que de direita, implantou alíquotas progressivas, Curitiba, Belo Horizonte, ou seja, a maioria das capitais, são raras as exceções que ainda não adotaram esse sistema de alíquotas progressivas. Então, Porto Alegre, na verdade, está indo ao encontro do praticado pelos demais municípios. Além disso, é muito importante frisar sobre as dúvidas, né, de valor venal, como é que vai ficar o valor venal, como é que ele é hoje. O valor venal hoje, em média, no município, ele representa apenas 31% do valor real de mercado. Ou seja, se meu imóvel vale 100 mil reais na prefeitura, ele vale, em média, 31 mil apenas. Mesmo com a atualização do valor venal, nós ainda não chegaremos no valor real, ficaremos em torno de 70%, 66%. E agora que nós colocamos o simulador no ar, a gente, obviamente, tem pessoas que apoiam o projeto, pessoas que são contrárias, mas mesmo as pessoas que são contrárias, elas questionam um aumento do IPTU, mas não a avaliação do imóvel, porque ele consulta a avaliação do imóvel e vê que ainda está abaixo
do seu valor de mercado. E com relação ao que foi colocado, né, de que os imóveis se valorizam ou se desvalorizam apenas em função de investimentos privados, nós entendemos diferente. Obviamente que os investimentos privados, há vários shopping centers, né, que modificaram a cidade, bairros novos, certamente eles influenciam também os valores dos imóveis, mas há muito investimento público. Vou dar um exemplo. A Terceira Perimetral, ela é uma obra pública, é uma avenida de 12 quilômetros, que ela ultrapassa 20 bairros da cidade, pois somente esta obra, ela valorizou sobremaneira os imóveis da Carlos Gomes, por exemplo, e é uma obra pública, e ela alterou o valor dos imóveis em todos esses bairros. Obviamente, não são só esses fatores, há também as preferências do consumidor. Hoje, o consumidor valoriza muito mais um imóvel que tenha salão de festas, né, espaços de estacionamento. Antigamente não era assim. Então, na verdade, são diversos fatores que influenciam os valores venais. Os principais são a localização, a idade do imóvel. Quanto mais antigo for o imóvel, o projeto prevê a aplicação de redutores no valor venal. E também o tipo construtivo, ou seja, aqueles imóveis, por exemplo, de madeira ou de alvenaria simples, eles vão ter um valor menor de metro quadrado do que aqueles outros imóveis de uma alvenaria de padrão mais luxuoso. Além disso, importante citar a questão porque isso acaba sendo bastante debatido por alguns vereadores. Mas e aquele morador que o seu imóvel se valorizou ou ele recebeu aquele imóvel de doação e herança e ele não tem como marcar com aquele IPTU. Em realidade, hoje a legislação de Porto Alegre, ela já prevê 28 tipos de isenção tributária. O município, inclusive, tentou, no ano passado, reduzir algumas delas. Por exemplo, isenção de clubes. Hoje, clubes de futebol, por exemplo, não pagam IPTU. Entretanto, a Câmara de Vereadores rejeitou essas mudanças, né? Por exemplo, essa questão da isenção de clubes, 33 vereadores votaram por mantê-la, né? Inclusive, hoje no projeto já há 18 emendas, né, fazendo alterações pontuais. 4 dessas emendas, elas buscam ampliar as hipóteses de isenção, né? E uma das hipóteses que já existe é para aposentados, que é a mais utilizada, né? A gente tem isenção para ex-combatente da Segunda Guerra Mundial, viúva de ex-combatente, associações de mães, né? Portadores de hanseníase, então são 28 tipos. A mais utilizada é a dos aposentados que têm renda até 3 salários mínimos, que só tenham um único imóvel em Porto Alegre e utilizem como sua residência. Portanto, se uma pessoa for aposentada, tem uma baixa renda e recebeu esse imóvel e não tem como marcar com ele, possivelmente ela vai estar enquadrada numa hipótese de isenção. Mesmo que essa hipótese de isenção ela é válida para imóveis de até R$240 mil hoje. Só que sobre o que, se o imóvel for mais caro, como é que fica? Cobra só sobre a diferença. Então, mesmo para esses casos dos aposentados que têm uma renda menor realmente, já há na legislação hoje uma previsão de isenção. Com relação ao questionamento, né? Mas se eu não concordar com o meu valor venal, como eu devo proceder? Bom, hoje já existe na legislação previsão de que o contribuinte entre com recurso visando corrigir o seu valor venal. São raros, mas a gente tem alguns processos que buscam essa redução, justamente porque a gente está há 27 anos sem atualizar os valores, portanto, eles estão, na verdade, muito abaixo do valor de mercado. O que o projeto ele traz? Ele simplifica para o contribuinte. Caso seja o fisco identifique que alguma face de quarteirão, né, uma determinada região de uma determinada rua, de uma determinada avenida, ficou com os valores acima, o fisco poderá mudar de ofício o valor de toda a face de quarteirão, sem que todos os proprietários precisem ingressar com recurso. A gente também está simplificando a forma de entrar com recurso. Hoje, para imóveis até 500 mil, é exigido um laudo com algumas características mais robustas, mais complexas, né? A gente está simplificando o tipo de formulário necessário para o contribuinte entrar com essa reclamação. Então, mesmo nesse sentido, o projeto traz melhorias. Mas eu gostaria de falar também de uma questão que a gente não abordou e acho que é importante, porque isso faz um estímulo à construção civil na cidade, que hoje no município a gente tem um benefício tributário
para os projetos arquitetônicos, né? Se eu quero construir um prédio residencial, um prédio comercial, hoje eu tenho um benefício tributário de pagar uma alíquota reduzida, ao invés de pagar a alíquota de terreno, que é a maior alíquota. Entretanto, esse benefício, ele só passa a viger após o município aprovar o projeto. E o que nós temos hoje na prefeitura, e precisamos avançar nesse sentido? Os projetos demoram demais para ser aprovados. Então, o que o governo entendeu? Bom, já que os projetos demoram demais para serem aprovados, isso prejudica, né, aquele empreendedor, o que o município está fazendo? Que passado um ano, o empreendedor entrou com um projeto de construção e a prefeitura não aprovou, por culpa sua, né? Porque às vezes o atraso pode ser do próprio empreendedor, que não apresentou algum documento, enfim. Mas quando for culpa da prefeitura, que já passe a viger esse benefício fiscal um ano após ele ter protocolado e o município ainda não ter aprovado. E esse benefício vai valer até 4 anos após a aprovação do projeto, justamente como forma de incentivar a construção e a criação de empregos no município. Então, esse é um avanço muito importante, né? A gente sempre foca muito na questão daquela parte de contribuintes, né? Os 49,8% de contribuintes que terão aumento de IPTU, mas a gente tem que avaliar que a outra metade vai ter redução. E a gente está trazendo esse benefício para a construção civil, além de também incentivar o turismo em Porto Alegre. O projeto também prevê um benefício para o setor de turismo. Então, é um projeto que ele avança em diversos outros aspectos, também reduzindo a carga tributária. Afinal, nós estamos reduzindo todos os tipos de alíquotas no nosso município. E eu faço, na verdade, até um apelo aos nossos telespectadores, que nós fizemos o simulador. Ninguém pode dizer que esse projeto não é transparente. A gente já está discutindo esse projeto há mais de um ano. Fizemos mais de 20 reuniões no orçamento participativo, fomos a todas as entidades, fomos na comissão de vereadores uma dezena de vezes. E nós somos a única capital que fez um simulador de IPTU antes do projeto ser votado. Nenhuma outra capital fez isso. Então, só que também, só apenas 11 mil contribuintes fizeram essa consulta. Nós temos mais de 700 mil imóveis, né? Então, isso dá menos de 2% ainda consultou o seu valor. Então, a gente faz um estímulo, ao invés da gente debater, vá lá, entre no site da prefeitura, entre no simulador, simule, veja o seu imóvel. A cada 13 imóveis, um imóvel vai ter redução de imposto. Então, a gente gostaria de incentivar que as pessoas façam isso justamente porque o governo ele tem sido bastante transparente nessa questão. Tá bem. Bom, quero lembrar a você que você pode participar do programa, mandar sua pergunta, a sua dúvida, né, através do WhatsApp 99815-9990. Também pode mandar o seu comentário, ele vai aparecer aí na tela, através do Facebook /RDC-TV Digital ou através do Twitter. Você escreve lá seu comentário e acrescenta a hashtag Cruzando as Conversas, ou Cruzando as Conversas, vai fazer mais um breve intervalo. Nós já voltamos. É chegada a época da busca começar. Dos fundos dos armários, cabides e gavetas, é onde se escondem blusões, meias e jaquetas. Toda roupa que achar para muitos vale ouro. Sempre é hora de doar, dividir o seu tesouro. Participe da campanha do agasalho, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Na Multissom você encontra uma grande variedade de produtos com as melhores opções de pagamento. Temos celulares e smartphones, TVs e caixas de som, instrumentos musicais, os mais variados acessórios, tudo em fotografia, produtos para sua casa, brinquedos, CDs e DVDs e muito mais. E você ainda pode aproveitar as vantagens do Crédito Fácil Multissom e parcelar suas compras em até 15 vezes. Vá agora até uma de nossas lojas ou acesse www.multissom.com.br. Multissom, sempre perto de você. Prepare-se para forte mudança no tempo. Evite sair de carro. Não dirija sobre áreas de risco. E nunca tenha 7 ocupantes no carro. Você precisa mais conforto, tecnologia e segurança para fazer isso. Mas se você já tem uma X80, Lifan Sun Motors, na Ipiranga, 7090.
No Que Game é Esse deste domingo, temos as demos de The Walking Dead, Unravel 2 e Yakuza 2. É neste domingo, 12h30. Cruzando as Conversas está de volta hoje discutindo a planta de IPTU de Porto Alegre. Lembramos que você pode participar, mandar a sua sugestão através do WhatsApp, pelo número 998159990, Facebook /RDC TV Digital, Twitter, você escreve lá seu comentário e acrescenta a hashtag Cruzando as Conversas. Doutor Rafael, eu só queria contextualizar um pouquinho também a questão da importância do IPTU para o município. Né? O município que tem no IPTU e no Imposto sobre Serviços, as principais fontes, né? Algum repasse de ICMS também, mas enfim, são os dois principais tributos municipais. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa importância do IPTU para os cofres municipais. Olha, a importância do IPTU ela é evidente. O IPTU no município não sobrevive sem arrecadação de IPTU. O IPTU é um imposto de fácil cobrança pela prefeitura, porque não é o contribuinte que calcula, não é o contribuinte que diz quanto vale o seu imóvel, sua casa, seu apartamento. Ele já recebe o DOC pronto no final do ano e ele tem que fazer o pagamento e muitas vezes pode parcelar esse valor. Então, ele é um dos impostos de mais fácil cobrança, que mais facilita a gestão da prefeitura na cobrança desse imposto. Ele é fundamental, ele é bom tributo. Eu queria dizer até, assim, estava fazendo uma análise, assim, da carga tributária dos imóveis no mundo, né? E aqui no Brasil, assim, em média, o que se tributa ao patrimônio das pessoas é em torno de 6%. E se a gente for olhar em outros países, está acima desses 6%. Então, há espaço para mexer no IPTU? Claro que há espaço para mexer no IPTU. Agora, eu acho que a forma como isso está sendo colocado é que ela realmente merece alguns ajustes. Por exemplo, se falou aqui que o IPTU, o projeto, ele não aumenta a carga tributária. Eu vou pedir licença para discordar. O que é carga tributária, para o telespectador entender bem? Carga tributária é uma divisão daquilo que se arrecada, daquilo que se produz num país, do que se arrecada. Então, se eu produzo num país 100 milhões de reais e arrecadei 30 milhões, eu vou ter uma carga tributária de 30%. O que se deseja num país para que ele cresça? Que se aumente o PIB e aí, naturalmente, a carga tributária, que é o resultado disso, vai reduzir. Só que como é que eu vou aumentar o PIB? Aqui eu tenho que realmente tomar o partido do Boeira, retirando mais dinheiro da sociedade, que poderia estar usando isso para consumir, que poderia estar usando esse dinheiro para abrir uma microempresa, para ser empreendedor, né? Um outro ponto também, Vitor, assim, que é muito importante dizer, já que a gente está falando em justiça tributária. Qual é a justiça tributária que existe? Tá? Aqui a gente está falando em atualizar uma planta de valores de imóveis de Porto Alegre. Eu acho que tem que ser atualizado. Mas então vamos atualizar a tabela do imposto de renda. Vocês já se deram conta há quantos anos não se atualiza a tabela do imposto de renda? O que quer dizer isso, gente? Uma pessoa que recebia há 10 anos atrás R$1.500, ela estava na faixa de isenção, só com a inflação ela já está recebendo mais. E ela já perdeu aquela isenção. Mas ela perdeu porque ela ficou parada e porque os governos não têm o interesse em atualizar também as faixas de isenções na tabela do imposto de renda. Você não defende isso, não, né? Oi? Você acha que o imposto de renda devia ser consertado, né? Ele tem que ser consertado. Então, por que ele tem que ser IPTU, não? Mas eu acho que tem que ser tudo junto, doutor Ponte. Não, tem que ser federal, outra é municipal. Não, tem que ser tudo. O bolso do contribuinte é um só. O contribuinte, ele vai pagar o IPTU, vai pagar o IPVA, vai pagar o imposto de renda. Quem decide é o Congresso Nacional. Mas calma aí, vamos lá. Só um pouquinho, doutor Ponte, deixa eu terminar aqui o raciocínio. Olha só, então nós temos um problema. Eu acho que eu não falar em tributos, e isso é uma coisa assim, não existe solução simples. Não dá, não tem uma solução mágica, tudo é complexo, em vários países é assim. Então, quer mexer no IPTU, quer atualizar o IPTU, vamos atualizar as faixas de imposto de renda. Por quê? Porque a pessoa que paga o imposto, ela é uma só. Então, se ela vai ter mais isenção no imposto de renda, porque se quer que ela tenha isenção, ela vai ter mais recursos para poder pagar o IPTU. Querem ver um outro exemplo de uma distorção que tem? Empresas optantes pelo Simples Nacional, que são as pequenas empresas. Essas empresas, elas, hoje, aqui no Rio Grande do Sul, são mais de 600 mil. Se a gente for multiplicar isso por uma média de 5 pessoas por família, nós estamos falando aí em 3 milhões de pessoas.
que tem micro e pequenas empresas no nosso estado. E essas empresas também têm o mesmo problema, que não se atualizam as faixas de faturamento. A última atualização que aconteceu foi há um ano atrás. Aumentou de 3.600.000 para 4.800.000, mas um aumento que é bem criticado, porque, na verdade, de uma faixa para outra já não é mais simples, já é complexo de novo, né? Então, eu queria, assim, deixar claro que eu acho que não dá para olhar apenas para o IPTU. Tá? O contribuinte, ele é um só. A capacidade dele de contribuir com a prefeitura, com o Estado e com a União, ela é uma única. Tá? A gente tem que olhar para, quando se fala em justiça tributária, eu consigo entender muito bem o que o Dr. Ponte está colocando sobre justiça tributária. Agora, eu não tenho como também não olhar para outros princípios da Constituição Federal. A Constituição Federal fala que é vedado o confisco em relação ao contribuinte. O contribuinte, ele não pode ser expropriado do seu patrimônio, ainda mais de uma forma abrupta. E eu queria entrar num ponto que eu acho que pouco se falou hoje, Vitor, que é o seguinte: o que vai acontecer com a nossa vida, do cidadão, a partir de janeiro, se esse projeto for aprovado? Ele vai ter um salto de pagamento de IPTU. E aí eu vou trazer aqui uma questão: já saiu uma ADIM, no Tribunal de Justiça do Maranhão, proibindo aumentos de IPTU que sejam muito altos. Por quê? Porque existe na Constituição esse princípio de uma segurança jurídica. Nós temos que acreditar que o Estado não vai nos causar surpresas. Imagina que do dia para a noite lá uma secretária, um funcionário seu, um empregado, chega e diz: olha, meu salário passou a ser de R$1.200 para R$1.800. O que você vai dizer para ela? Olha, a gente até pode conversar sobre isso, mas eu não posso ser pego de surpresa. Isso se chama princípio da confiança. E a gente, quando está convivendo num país que está na Constituição Federal, princípios como não confisco, não expropriação, princípio da confiança, da segurança jurídica, eu não posso realmente concordar com a forma com que esse aumento está sendo realizado. Não é aumento de alíquota, isso eu vou, assim, realmente, eu li bastante o projeto tem pontos muito interessantes, mas no macro ele vai resultar em aumento de carga tributária, uma questão muito simples. Então, eu acho que tem que olhar por todos os lados. E essa questão, Ted, também eu vi ali que vai existir, por exemplo, se o meu imóvel aumentar em 100%, eu vou ter uma trava de 30% mais o IPCA, é o que pode aumentar, né? Isso já é muito. Isso já é realmente um aumento muito alto no bolso do contribuinte. E vi que tinha algumas emendas ali que pretendem baixar isso, né? E, por fim, só dizer que eu acho que ainda tem nessa lei, e posso ser criticado por isso, ser muito criticado, eu sempre achei que um sistema tributário ele tem que ter um número grande de pagador de tributos. Eu não concordo muito com essas faixas assim, olha, não, todo mundo aqui tem que estar isento. Não, todo mundo tem que pagar um pouquinho. Pagar tributo, o Dr. Ponte falou, é uma questão de cidadania. Pessoa que convive em sociedade, que quer a ordem, tem que pagar tributo. Faz parte da vida, né? Agora, começar também a só jogar para uma questão de alíquota progressiva, de quem ganha mais e tal, isso também pode causar distorções. Então, eu queria só deixar esse recado, assim, sobre a progressividade, ela é importante, mas ela pode trazer esse problema se ela criar muitas faixas de isenção embaixo. Vitor, tu me permite, tu perguntasse sobre a importância do IPTU para o município de Porto Alegre. Na arrecadação global do município de Porto Alegre, o IPTU corresponde a 6,5% ou 6,6%, quase 7%. E o ISSQN é um pouco menos de 14%, dá 13,85%, mais ou menos, se eu não estou esquecendo os dados. Depois o TED até pode me confirmar ou não. Ou seja, da arrecadação global do IPTU vem somente menos de 7%. Então, o município, o prefeito e ter ido às assembleias do orçamento participativo, dizer que depende o conserto das ruas, a melhoria do esgoto, a melhoria do saneamento, vai depender do IPTU, também é uma falácia, porque é 7% da arrecadação do município vem do IPTU. E o mais importante que nós temos que pensar é o seguinte: o município de Porto Alegre, entre as capitais brasileiras, é a 10ª em maior arrecadação per capita de IPTU. E no Rio Grande do Sul, que é onde nós temos que ver, aqui na Grande Porto Alegre,
A arrecadação per capita de IPTU é 2 vezes maior do que a de Cachoeirinha, que é a segunda maior, e no mínimo é 4 vezes maior que as demais cidades da Grande Porto Alegre. A arrecadação per capita, ou seja, se nós dividirmos o que se arrecada em IPTU pelo número de moradores de Porto Alegre, o Porto Alegre não é uma das que menos arrecada, bem ao contrário, é das que mais arrecada IPTU. Então, nós aumentarmos o IPTU, nós vamos estar aumentando ainda mais a carga tributária per capita das pessoas, dos moradores do município. Ou seja, isto é inadmissível. Doutor Ponte. Não, eu queria contrapor alguma coisa. A arrecadação, você disse uma coisa que vem demonstrar a grande necessidade de aumentar o IPTU. Você disse que ele é quase nada. Não é quase nada, é 6%. 6% você falou? Sim. Que é muito pequeno, que não... Então, por que essa briga? Se é uma coisa tão pequena e é um imposto base do município. O município tem só 2 tributos. O senhor está fazendo... Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu vou lhe contrapor. É a arrecadação global do município, agora a arrecadação no imóvel é grande, do contribuinte é grande a contribuição. 6% de São Paulo é 17% da receita de São Paulo, é de IPTU. Sabe por quê, Ponte? Aqui é 8%. Porque aqui nós temos um índice de adensamento muito menor. Lá em São Paulo pode ter edifícios de 40 andares, aqui é 17. Ou seja, um prédio com 40 andares vai ter muito mais arrecadação no mesmo terreno do que Porto Alegre com 17 andares. Ou seja, isso é adensamento. Não sou dono da verdade, mas o senhor está fazendo sofismo. Algumas informações que você está dando que não são verdadeiras. Não é o 10ª cidade. A arrecadação de Porto Alegre é das mais baixas dos capitais. Segundo lugar, porque senão fica palavras ao vento. Segundo lugar, quando se refere que, por exemplo, o imposto de renda, que é uma injustiça, você casar com o IPTU, se não seria o seguinte, olha, enquanto a nação não corrigir os seus defeitos, ela não corrige daqui. O defeito da nação é da nação, nós estamos concordando com você. Aqui é o município, é o imposto de que vive a cidade. Vamos deixar a cidade se acabar, porque a União não corrige o seu defeito errado do imposto de renda? Concordo, deixa eu terminar para falar. Então, essa questão do IPTU, de justiça, quando você falou que é carga tributária, é você ter a arrecadação dividido pelo o que a população ganha, não é isso? Isso. Só que o que você arrecada é o que você arrecada ou o que você devia arrecadar de acordo com a lei. Você, quando tem sonegação, em IPTU não tem sonegação. Quando você não tem sonegação, qual é o número que você toma no denominador? É o valor sem a sonegação de vida dividido pelo coisa? Como é que você mede carga tributária? É o valor que devia ser pago. Se as pessoas estão sonegando tudo, a carga tributária é zero? Não, a carga tributária existe e está sendo cumprida por inadimplência, por patifaria, por sonegação. O efeito do IPTU atual de Porto Alegre é rigorosamente o mesmo que de sonegação. Não é sonegação porque a lei, que é inconstitucional, a lei do município de Porto Alegre é inconstitucional. Por que que é? Porque a Constituição manda dizer que a lei deve tomar o valor venal do imóvel. E ele está tomando o valor lá embaixo. Tá certo? Por quê? Porque não consegue passar na Câmara de Vereadores. Para não ficar então, deixa eu terminar só. O senhor me acusou de palavras ao vento. Com a base de arrecadação de 2016, as 10 maiores cidades que arrecadam per capita e de IPTU é São Paulo, Campo Grande, Belo Horizonte, Salvador, Goiânia, Rio de Janeiro, Recife, Aracaju, Curitiba e Porto Alegre em 10º lugar. Isto são dados oficiais do município de Porto Alegre, do IBGE. Ou seja, nós não estamos falando palavras ao vento. Mas, meu irmão querido, a per capita de Porto Alegre é a cidade mais rica. Você quer que o per capita de Piauí seja igual a daqui? Você vai comparar o piauiense, que só tem miserável, que a carga seja igual em porcentagem da receita daqui? Você vai querer comparar que a porcentagem dos Estados Unidos da arrecadação seja igual a do Brasil, se lá se ganha 5 vezes mais? Pelo amor de Deus. E eu não estou olhando isso, eu estou olhando a lei. Você sabe que eu sou de uma teoria de que sem respeito à lei não há sociedade. É básico, inclusive para a corrente de pensamento que você defende, que é o liberalismo. É a lei, é o Estado da lei. Qualquer livro de liberalismo, você diz, a lei é o comando. Nós temos que obedecer a lei. E depois nós temos que obedecer isonomia. Isonomia é tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. E essa questão de quem pode mais pagar do que pode, se isso não vigar, não tem tributo. Não tem tributo, ainda mais em país pobre. E outra coisa,
esse argumento que eu gostaria que vocês repensassem, que esse dinheiro saiu da sociedade, não saiu um centavo da sociedade, ele saiu de uma mão para outra. Ele saiu de quem está pagando o imposto para o funcionário. Talvez não seja justo, eu não estou discutindo isso. Ou saiu para tapar o buraco, que é bom, ou saiu para dar segurança, que é bom. Eu não sei para onde é que foi. A prefeitura está gastando mal, isso é outro debate. O que é importante nesse debate aqui de IPTU é só o seguinte: justiça tributária do IPTU. Eu não estou falando em justiça tributária do conjunto brasileiro. Eu estou com vocês dois. O Brasil é um escárnio, o total da carga tributária vis-à-vis é o que retorna. É um dilapidam tudo. E prefeitura também está nesse contexto. Não vamos misturar as coisas. O que nós estamos discutindo é uma coisa só aqui: IPTU. A lei, a Constituição, a justiça, a decência diz o seguinte: 2 imóveis de mesmo valor tem que pagar o mesmo IPTU, ponto. Se uma sociedade aceita que uma pessoa, por uma deformação do passado, pague R$1 de IPTU, enquanto o imóvel de mesmo valor o cara paga 5 mil, aí nós estamos perdidos. Eu queria deixar esse enfoque até pelo seguinte: esse cara que ganha R$1, sabe quanto é que vai pagar? Não precisa disso, de aumento de carga instantâneo, não tem nada de instantâneo. Esse cara que paga R$1, se passar a lei, vai pagar R$1,30 no primeiro ano. R$1,30. No segundo ano, ele vai pagar R$1,60. No terceiro ano, ele vai pagar R$1,90. Isso é uma carga instantânea? Pelo amor de Deus. Como é que você quer que faça? Que ele continue a vida inteira não pagando? Não pode. Pode ter uma graduação menor do que essa. Eu acho que 30% é alto, né? Os 250 mil proprietários que hoje pagam mais do que deviam pagar pela nova lei, pagaria pela nova lei. Nós vamos deixar de fazer a lei prejudicando esses 200 mil porque nós queremos aproximar da verdade? Como é que você pode pegar a metade, vai reduzir, a outra metade vai subir e sobe a arrecadação? Por quê? Porque o que está pagando um vai pagar mais e os que vão reduzir pouco. Tem poucos. Agora você vai permitir, você vai ficar contra uma lei que manda reduzir a carga tributária de 250 mil proprietários de imóveis de Porto Alegre. Porque isonomicamente não está acontecendo. E se trouxer isonomia, eles vão pagar menos. E que você baixa todas as alíquotas. Como é que você acha que uma lei dessa pode ser errada? Que é injusta? Não vamos misturar depois disso. Você tem toda a razão. Não, o Brasil devia olhar o seu sistema tributário inteiro. O Brasil devia fazer um sistema tributário que não tivesse sonegação, como tem. E o IPTU não tem. Sonegação, não. Mesmo esse que está pagando R$1, não está sonegando. Por quê? Porque a lei permite que ele pague injustamente. Mas se a lei fosse correta, ele estava sonegando pagar R$1. É isso que eu estou dizendo. O efeito para a sociedade é o mesmo da sonegação. E eu vou dizer, por fim, uma coisa. O IPTU é o único imposto, o único em que a base de cálculo é determinada por lei. Quando você paga o IPVA no fim do ano, não é você... Não tem uma lei dizendo o automóvel Ford, ano 2001, é tanto a base de cálculo. Não. O governo determina em função dos seus parâmetros e diz a base de cálculo é esse, aplica o alíquota, o valor do IPTU é esse. Quando você vende alguém para o ICMS, não tem alguém dizendo o diesel, a lei vai dizer qual é o preço do diesel, não tem nada a ver. Você vende e aplica a alíquota. O imóvel é a mesma, o IPTU era para ser a mesma coisa. O valor do imóvel vezes a alíquota. É único, é uma deformação. E dá esse conflito, porque os vereadores, naturalmente, têm que votar de acordo com o que a população quer. E ninguém quer pagar imposto. Você mesmo disse imposto, não tem o nome imposto, porque é ruim pagar. E como ninguém quer pagar, a pressão para os vereadores é de não aprove, porque vai ter o aumento da carga. Mas esse aumento da carga é só para os que não estão pagando corretamente. Não me interessa. Eu estou lá e eu não quero abrir mão disso. Essa é a tendência natural do ser humano. Eu não estou criticando os vereadores. Eu só estou dizendo o seguinte, eles têm que se aprofundar e dizer, eu tenho a obrigação de preservar a lei maior, Constituição. E segundo, eu tenho que pagar isonomicamente imóveis iguais,
paga o mesmo IPTU. Você é contra imóveis iguais pagar o mesmo IPTU, lhe pergunto? Eu só queria trazer uma opinião e uma pergunta do telespectador. O Milton Gerson, que é vice-presidente da Associação dos Amigos do Bairro Bonfim, aqui de Porto Alegre, ele faz uma série de comentários, mas eu queria deixar uma pergunta encaminhada para o Dr. Biasuzzi. Por que não corrigir apenas as distorções, se elas existem? Por que a prefeitura, que tem os dados, não faz isso pontualmente? Doutor Biasuzzi, acho que o senhor também queria fazer um comentário. É boa pergunta. A gente está corrigindo a planta de valores de Porto Alegre porque as distorções, na verdade, elas existem em toda a cidade, em todos os bairros e dentro dos mesmos bairros. Ou seja, eu tenho, e a gente até coloca alguns exemplos no site do simulador, imóveis no mesmo bairro, na mesma rua, que valem R$300 mil, um paga R$1.400 e o outro paga R$700. Então, a gente não tem como fazer uma reavaliação pontual, porque o problema não é pontual, o problema é em toda a cidade. E aproveitando rapidamente para fazer um link com a questão da participação do IPTU na arrecadação, e também resgatando uma fala do Rafael lá no primeiro bloco, a participação do IPTU da Receita Corrente Líquida em Porto Alegre hoje gira em torno de 8%. Em São Paulo é 17%, ou seja, o dobro, mais que o dobro. Belo Horizonte e Rio de Janeiro, 12%, ou seja, 50% a mais. O que isso significa na prática? Que o IPTU tem pouco peso na nossa arrecadação. E o que isso traz para o município, fazendo um link lá com o primeiro bloco? Que as legislações, principalmente a federal, vem impondo mais e mais e mais atribuições ao município, que é ele que é o verdadeiro prestador de serviços para a população. Mas, por outro lado, a gente tem ficado cada vez mais dependente de repasses de recursos do Estado e da União. Ou seja, não atualizar o IPTU, o que significa? Que eu vou continuar tendo uma participação do IPTU baixa no total da minha receita e eu vou continuar dependendo muito de recursos do Estado e da União. Hoje, do total da nossa receita, apenas cerca de um terço é arrecadação própria, que vem tendo um desempenho positivo, vem crescendo realmente acima da inflação. Mas a maior parte da nossa receita é transferências, que vem caindo expressivamente nos últimos anos. Mesmo nesse ano, a gente encerrou o primeiro semestre com crescimento na própria IPTU, ISS, ITBI, dívida, de cerca de 5% acima da inflação. Só que só as transferências do ICMS caíram 8%. Então, por isso que o município precisa ter maior autonomia. Então, justamente porque nós somos os grandes prestadores de serviço, não é a União, não é o Estado, é o município. Doutor Biasuzzi, o programa está se encaminhando para o final, mas tem uma pergunta do Márcio, nosso telespectador, a respeito da unificação da base de cálculo do IPTU com o ITBI, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis. Por que isso nunca foi... Essa pergunta é muito recorrente, né? Mas se a prefeitura ela avaliou o meu imóvel quando eu comprei pelo valor correto, pelo valor de mercado, por que ela não pode aplicar? Porque a lei não permite. A lei determina, e há inclusive uma súmula do STJ, é a súmula 160, que ela determina que o reajuste acima da inflação tem que ser por lei, não pode ser, por exemplo, por decreto. IPTU. No caso do IPTU. O ITBI não, ele é uma avaliação a cada transação, em qualquer dia do ano. Já o IPTU, o fato gerador é 1º de janeiro, então eu não posso aumentar por lei. Além do que, criaria uma grande injustiça, né? Então, você imagina num prédio onde um imóvel foi vendido recentemente, teve uma transação de ITBI e outro imóvel está há 30 anos sem ser vendido. Então, eu aumentaria o imposto só de um, o que foi transacionado, e não aumentaria o do outro. Também criaria uma injustiça. Então, essa é a razão de ser. Tá bom. Bom, nós já estamos no período das considerações finais, temos 6 minutinhos de programa. Eu pediria uma consideração final rápida. Doutor Vinícius, por favor. Bom, eu quero concluir dizendo que o peso da arrecadação do IPTU em Porto Alegre é baixo, porque realmente em comparação a São Paulo, porque São Paulo produz muito mais imposto e repassa muito mais imposto para a União do que recebe da União. Então, Porto Alegre produz pouco e recebe muito. Então, por isso, é um dos fatores. O segundo fator é que São Paulo tem um índice de adensamento muito maior. O terceiro fator índice de adensamento é ter mais construções no mesmo terreno. Em São Paulo, nós temos imóveis com 40 andares, que vai arrecadar muito mais IPTU no mesmo terreno do que Porto Alegre, com no máximo 17. Também o terceiro fator é que São Paulo
São Paulo tem uma velocidade de aprovação de projetos maior do que Porto Alegre. Então, Porto Alegre, às vezes, fica 5, 6, 8, 10 anos para aprovar um projeto. Então, se o município de Porto Alegre quer aumentar a sua arrecadação, não é aumentando o escorchamento do cidadão porto-alegrense. Tem que aumentar a sua velocidade, a sua capacidade de gerar riqueza, melhorando os índices construtivos e melhorando a velocidade de aprovação de projetos. Aí sim nós vamos aumentar a arrecadação de forma correta, sem penalizar o município. Doutor Rafael, rapidamente, por favor. Não, só para fechar, então, dizer que eu penso que o projeto, ele mereceria alguns ajustes em relação a essa busca de isonomia, isso eu concordo, mas eu discordo frontalmente com relação ao aumento que vai ocorrer. 30% é um aumento significativo, bastante, vai pesar no bolso do cidadão. E penso que isso pode até vir a ser objeto de uma ação judicial por entidades, né? E também acho que caberia uma revisão aí do projeto em relação às isenções. Eu vi que permaneceram isenções em relação à Caixa Econômica Federal, partidos políticos, tudo tem isenção de IPTU, né? Então, eu acho que valeria a pena, assim, para não prejudicar apenas o cidadão, aquele que é o trabalhador, o empreendedor, o que produz, também olhar para isenções que hoje talvez não tenham mais nenhum significado ou contexto que tiveram há sei lá quantos anos atrás ou quando elas foram criadas, né? Então, acho que é por aí que a gente teria que ir para poder ver se a gente avança em relação a essa questão do IPTU. Doutor Ponte, por favor. Eu só queria colocar o meu ponto de vista, que eu só estou analisando esse projeto sob o aspecto de justiça. Não estou aqui convalidando cargas tributárias e seria contra se ele aumentasse 1 centavo a carga tributária. Eu só sou favorável porque ele reduz a carga tributária, dá conceito puro da carga tributária e estabelece o princípio de isonomia. E eu, quando lhe perguntei, você assinou com a cabeça que sim. Imóveis de mesmo valor devem pagar o mesmo IPTU? Se aqueceu que sim. É só isso que faz a lei. Eu queria, por fim, dizer, concitar a você que é contra o imposto, faça favor dessa simulação e veja você que são 250 mil que vão ter redução e passem lá na Câmara de Vereadores para dizer o seguinte: eu quero que reduza o meu imposto. Eu estou pagando mais do que os outros, isso é injusto. Eu tenho um imóvel de mesmo valor do outro, meu vizinho está pagando menos do que eu de um valor imóvel igual ao meu e vai reclamar também. Porque senão não passará, não passará. E isso não é justiça. E aumento de 30% sobre R$1, convenhamos, 30 centavos não é nada, meu caro. Sobre R$1, né? Mas é porque tem gente pagando R$1. Porque tem gente pagando R$1. Os que estão pagando próximo da verdade, o aumento é zero. Aliás, há uma redução. É importante isso aí. Por isso que eu concito, além do que, como você está cobrando de quem devia pagar e não paga, porque a lei está errada, você aumenta a receita que para Porto Alegre é fundamental. Para nós, habitantes de Porto Alegre, para termos a cidade sem buraco, para termos a cidade sem greve, não por dar aumento ao funcionalismo, que eu concordo em gênero e número com o Bueira está dizendo. Não tem por que o funcionário público ganhar mais do que o setor privado. Mas para ter segurança, para ter poste aceso, isso não se faz sem recurso. E o recurso tem que ser pago por aqueles que podem. Quanto maior o valor do imóvel, mais ele deve pagar. E também sou contra a progressividade. Só que a progressividade, Bueira, é uma determinação hoje da Constituição. E, lamentavelmente, é a Constituição modificada, porque a que foi feita no tempo que eu estava lá era proibido, repito, era proibida a progressividade. Eu concordo com você que o bairro rico já paga pelo valor mais alto do imóvel. Muito obrigado. Doutor Bessuzi, por favor, rapidamente, considerações finais. Ok, então eu agradeço pelo convite. Na verdade, reforço que esse é um projeto que ele reduz todas as alíquotas de IPTU, de todos os tipos de imóveis. 240 mil imóveis terão redução de IPTU. O aumento médio que vai ter é de 10% e não de 30%. 30% é aquele limitador a nível individual. Gostaria de, então, agradecer pelo convite, pedir que as pessoas acessem o simulador que nós fizemos, né? Somos a única capital que fez um simulador para as pessoas consultarem antes do projeto ser votado. E ressalto, se esse projeto não for aprovado, possivelmente nós chegaremos a incríveis 30 anos sem atualizar os valores dos imóveis. Seremos um case nacional.
Somos hoje já a única capital que não atualizou o IPTU desde que foi implantado o Plano Real, para a gente ter uma ideia. Então essa é uma discussão que ela sim, tem vários pontos polêmicos, mas que a gente precisa avançar. Bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira, advogado especialista em direito tributário e membro diretor do Instituto de Estudos Tributários, Rafael Santos Burim, presidente da Sociedade de Engenharia do Rio Grande do Sul, Luiz Roberto Ponte, e do superintendente da Receita Municipal aqui de Porto Alegre, Ted Biasuzzi. Agradeço muito a sua audiência, o Cruzando as Conversas de hoje fica por aqui. Boa noite e até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.